Clube Atlético Bragantino fez muito barulho nos anos 90. Quem não se lembra da final caipira contra o já extinto Grêmio Esportivo Novo Horizontino do vice-campeonato brasileiro, revelou grandes jogadores para a seleção brasileira e para clubes do Brasil e do exterior. Depois passou por dificuldades financeiras, rebaixamentos, caiu meio que no ostracismo. Mas hoje, com o apoio da Red Bull, e hoje se chama Red Bull Bragantino, está tentando voltar a um lugar ao sol. E está conseguindo bons resultados, mesmo que discretamente. Então, para homenagear essas camisas pesadas, eu resolvi montar uma seleção brasileira com grandes jogadores que passaram pelo Clube Atlético Bragantino e hoje Red Bull Bragantino. Quem está nessa lista? Você vai ter que ver o vídeo para saber quem é quem dessa seleção brasileira que ficou muito forte e competitiva. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e já já tem seleção. Salve, salve galera! Bora fazer uma viagem pelas camisas de time, com itinerário final lá em Bragança Paulista, também conhecida como a Terra da Linguiça. Então eu resolvi montar uma seleção brasileira com jogadores do Clube Atlético e do Red Bull Bragantino. E como eu já falei no bloco anterior, tá uma seleção forte, competitiva, que dá um pilhau nessa seleção brasileira de hoje. E eu tenho que começar com esse grande goleiro que foi do Bragantino, foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro. Talvez o goleiro que mais vestiu essa camisa pesada do Bragantino. Eu tô falando do Marcelo Martelotti, que hoje é treinador e que após sair do Bragantino teve uma passagem bem discreta pelo Santos Futebol Clube. Mas mesmo assim um goleiro que primava pela sua regularidade. O lateral direito foi lateral de seleção brasileira, era um perigo nas bolas paradas. Eu tô falando do Gil Baiano, que infelizmente teve uma passagem bem discreta pelo Palmeiras, mas no Bragantino era o homem da bola parada. Agora vamos falar da zaga, que se fosse hoje eram titulares absolutos da seleção brasileira. Porque mesclavam a técnica e a seriedade. Não apareciam para o grande público, mas não comprometiam, jogavam muita bola. O zagueiro central é o Júnior, que foi muito bem também no Inter de Porto Alegre. Foi o dono da camisa 3 por muito tempo da equipe do Bragantino. Seu companheiro de zaga, também apesar da descrição, foi muito cotado para jogar na seleção brasileira. Eu estou falando do Ney, que teve uma passagem discretíssima pela Ponte Preta de Campinas. O lateral esquerdo tem nome famoso, não era um lateral perigoso nas bolas paradas que nem o Gil Baiano, mas era um baita lateral que foi ídolo da torcida do Bragantino. Eu tô falando do Birubiru, que não é o Lero Lero que jogou no Corinthians, viu? É o Birubiru, que também passou pelo Corinthians, mas não foi bem, mas brilhou com a camisa pesada do Sport Recife. Mas ainda tem muita coisa para falar dessa seleção. Tem a meia cancha e o ataque e os treinadores dessa seleção. Só que antes de tudo isso eu vou fazer uma pequena pausa porque eu sei que você gostou dessas camisas aqui. A pausa é para isso. Eu vou deixar os flyers onde você pode encontrar essas camisas pesadas aqui e tantas outras que eu já usei no canal e uns acessórios para andar com elas. E daqui a pouco tem mais seleção.
Tamo de volta. Bora falar da meia cancha dessa seleção brasileira que já tem que começar com essa autoridade, com esse nome de muito respeito. Eu tô falando do volantaço Mauro Silva, que brilhou com a camisa do La Corunha, campeão do mundo com a seleção brasileira. Foi muito bem com a camisa do Bragantino também, mas pouca gente lembra, passou pelo Guarani de Campinas também. A autoridade Mauro Silva. Agora vamos falar desses meias. Meias bem habilidosos, para falar a verdade. O meu Corinthians fez questão de não aproveitar como merecia, agora tá querendo pagar uma bala violenta nele. Eu tô falando do Claudinho, que brilhou com a camisa do Red Bull Bragantino. Foi muito bem, foi referência, foi o cara do Red Bull Bragantino e hoje está brilhando no Zenit da Rússia. Seu companheiro de meia cancha, faltou sorte, um bom empresário, eu não sei o que aconteceu, mas esse jogava muita bola também. Eu tô falando do Alberto. Quem não se lembra do Alberto, que foi muito bem com essa camisa pesada do Ituano aqui, ó. Como eu falei, o Alberto jogava muita bola, mas acho que faltou um bom empresário para gerenciar a carreira do Alberto, que também chegou na seleção brasileira. Agora, esse ataque aqui, ó, é um ataque que destrói qualquer seleção. Destrói a Argentina, destrói a França, destrói essa seleção brasileira que a gente tem aí hoje. Tem que começar com ele, esse histórico jogador, um dos maiores ídolos da história do Clube Atlético Bragantino. Eu tô falando de Wilsinho Azedo, que foi um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Bragantino, que também teve uma passagem pela minha Portuguesa de Desportos. O centroavante desse time também fez a transição do Bragantino para o Red Bull Bragantino, também foi muito bem com essas camisas pesadas aqui. Eu tô falando do Ítalo, que tem muita camisa e história para contar. Inclusive, ele passou pelo Grêmio Audax Osasco. E para completar esse ataque, tem que ser ele, que era o talismã do Clube Atlético Bragantino. Ele sempre entrava no decorrer das partidas e incendiava os jogos. É um dos ídolos da história do Bragantino. Eu estou falando do Franklin, que foi revelado pelo Fluminense, teve uma passagem discreta pelo Sport Recife e encerrou sua carreira no futebol alemão. Mas no Bragantino ele foi muito mais do que ídolo. Mas ainda não acabou. Vou fazer mais uma pequena pausa, deixar os flyers do spoiler do próximo vídeo e eu vou falar quem são os treinadores dessa seleção brasileira e você vai ficar de boca aberta, porque são 3 treinadores pra lá de competentes e daqui a pouco tem mais seleção. Mais uma vez eu tô de volta, agora vamos falar quem são os treinadores dessa seleção. Inclusive 2 deles já passaram pela seleção brasileira. O primeiro é o que foi campeão paulista com o Bragantino. Eu tô falando do Pofechô, Vanderlei Luxemburgo, que saiu do Bragantino para dirigir o Flamengo e nós sabemos no que deu. Deu ruim. O outro também muito conhecido, que se não fosse a passagem do Bragantino, uma bela passagem que ele teve pelo Clube de Bragança Paulista, foi a ponte para ele voltar para a seleção brasileira. Eu estou falando de Carlos Alberto Parreira, que também foi campeão turco com o Fenerbahçe, além de campeão do mundo com a seleção brasileira. E para encerrar, não deixa de ser uma bela de uma homenagem, o treinador que mais dirigiu o Bragantino na sua história, o saudoso Marcelo Veiga, que em breve eu vou contar a história dele aqui no canal, que também foi campeão da Série D com o Botafogo de Ribeirão Preto. Gente, o vídeo está aí. Eu espero que vocês curtam o formato desse vídeo. Para mim é muito legal fazer uma homenagem para essas camisas pesadas. Tanto essa quanto essa daqui são camisas pesadas que
Essa aqui tem muita história para contar e essa aqui já está contando a sua história e que veio para ficar no planeta futebol. E sempre o futebol do interior vai ter espaço aqui no canal e com o Bragantino não poderia ser diferente. Esperamos que o Bragantino volte a conquistar títulos, grandes resultados internacionais, esperamos, e que essa camisa pesada atraia novos torcedores. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo do canal, mais um vídeo diferente. Devido à boa repercussão que teve o vídeo das curiosidades do Atlético Sorocaba, eu vou fazer um de curiosidades com o ABC de Natal. O que você vai falar? Você vai ter que ver o vídeo para saber o que eu vou falar, mas uma coisa eu te garanto. O vídeo vai ser topzera que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus e viva a Bragança Paulista!